Pastor Matt, estamos falando sobre Milhemet Haimunah nesta manhã. Eu senti que é apropriado porque acredito que a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, sabe, especialmente agora que estamos na Parashat Vaikra, há um chamado, neste momento, um chamado para a separação entre as ovelhas e os bodes. Eu sinto que essa guerra espiritualmente está chegando também dentro da América, para o corpo do Messias, para a igreja. Eu sei que você está animado e sei que as pessoas não entendem, mas isso já está aqui. Já está na América. Talvez você possa tirar alguns minutos hoje, nesta manhã, e apenas compartilhar conosco. Precisamos de mais cristãos. Precisamos de mais cristãos se levantando agora. Você concorda com isso? O que está acontecendo? O que o Espírito Santo colocou em seu coração? Obrigado por estar conosco nesta manhã. Pastor Matt, a palavra é sua. Peço a todos que curtam e compartilhem este vídeo. Obrigado, Rabino Shapira, pela oportunidade de compartilhar. Shalom e Rodesh Tov a todos. E eu realmente quero separar um tempo para ser muito sério com vocês. Porque realmente precisamos dos nossos irmãos e irmãs cristãos, pois há uma guerra acontecendo dentro do cristianismo neste momento. E o campo de batalha que está acontecendo nesta guerra é o próprio Israel. O apoio a Israel. O apoio ao povo judeu, ou voltar-se contra Israel e contra o povo judeu. Existem muitas vozes, como tenho certeza que vocês sabem, na internet, que afirmam ser cristãs. Especialmente, há um ressurgimento de pessoas proeminentes que afirmam ser católicas e que realmente estão se voltando contra o povo judeu, realmente se voltando contra Israel. Teorias da conspiração horríveis, repugnantes, difamações sanguinárias, apelos a pogroms, coisas terríveis e horríveis acontecendo a pessoas que, na linguagem cristã, invocam o nome de Cristo. Pessoas que dizem que estão seguindo o Messias, mas estão orando contra o povo do Messias. E eu realmente acho que estamos vendo uma separação agora. Ouça, o caminho fácil, o caminho de não ter Milhemet Haimunah, de não ter guerra espiritual, o caminho fácil é se juntar a todo mundo e falar mal de Israel e do povo judeu. Essa é a coisa mais fácil de se fazer. A separação das ovelhas e dos bodes está acontecendo. Lembrem-se do que Yeshua disse no Novo Testamento. Ele disse, tudo o que vocês fizeram a um destes meus irmãos mais pequeninos. Já disse isso várias e várias vezes, mas é preciso repeti-lo. Nós, na igreja cristã, focamos na frase mais pequeninos e não na frase meus irmãos. Quando falamos no cristianismo, pelo menos no cristianismo ocidental, protestante, no cristianismo ocidental, quando falamos dos chamados mais pequeninos, estamos nos referindo principalmente a pessoas que não têm tanto dinheiro quanto nós, pessoas mais pobres, e por isso precisamos apoiar aqueles que são pequeninos. Mas lembre-se do que Yeshua disse, o menor destes meus irmãos. Os irmãos de Yeshua são o povo judeu. Os irmãos de Yeshua são Israel. E por isso, agora é o momento de ser contado entre o povo que está se levantando por Israel. Parte meu coração e me deixa indignado ao mesmo tempo ver pessoas de destaque que dizem ser cristãs fazendo acusações e teorias da conspiração selvagens e estranhas, como não víamos há talvez uns 100 anos, que de repente estão ressurgindo com força total. Quando olhamos para a Parashat Vaikra, há um chamado, e é um chamado intencional. Lembre-se disso, não quero roubar o brilho de ninguém que vai falar hoje, mas talvez o Espírito Santo possa nos ajudar a ecoar uns aos outros. Duas coisas que Hazal, os sábios de abençoada memória, nos dizem sobre Vaikra e sobre a palavra Vaikra no rolo, duas coisas. Primeiro, não é Vaikar. Lembre-se, não é que Hashem esteja se deparando com algo, nem que alguém esteja se deparando com Hashem. Não é apenas uma coincidência. Não é como com Balaão. Com Balaão, a palavra Vaikar é usada. Hashem se deparou com Balaão. Este é um chamado divino e direto para Moshe. Hashem está dando um chamado divino e direto aos gentios que amam o Deus de Israel. Chegou a hora de vocês se manifestarem. Quero dizer a vocês, não vou entrar em detalhes, mas quero que saibam que nós, mesmo aqui na nossa igreja, temos enfrentado algumas reações negativas recentemente por hastearmos a bandeira de Israel abaixo da bandeira americana na frente do nosso prédio.
E mesmo que estejamos enfrentando essa reação negativa, e já tivemos algumas, não quero ir tão longe a ponto de chamá-las de ataques, mas, em um sentido espiritual, podemos dizer que estamos sendo atacados espiritual e fisicamente por nosso apoio à nação de Israel. Isso não nos desanima. Continuaremos hasteando a bandeira de Israel. Continuaremos apoiando nossos amigos judeus. Ainda estou muito envolvido na comunidade judaica local. Na verdade, acabei de participar da celebração de Purim, com a Federação Judaica Local, a comunidade judaica local, até mesmo nosso templo reformista local, estando envolvido com o rabino de lá. Tenho ótimos relacionamentos, como vocês sabem, com o pessoal do movimento Rabad na minha cidade. Toda a comunidade judaica está olhando para aqueles que podem ser vistos como seus irmãos mais novos, pessoas que têm uma espécie de herança judaica espiritual. Pelo menos na minha região, estamos organizando um grande evento que acontece apenas a cada 2 anos, chamado Festival da Herança Judaica. E agora é o momento em que precisamos apoiar iniciativas como essa. Claro, a segurança foi reforçada, mas nós da comunidade cristã precisamos nos aproximar daqueles da comunidade judaica. E se você disser, bem, Pastor Matt, não conheço nenhum judeu que more perto de mim, então apoie este ministério que é liderado por um judeu israelense. Outros judeus israelenses, como o Dr. Eldad, também estão envolvidos. Este é um ministério de judeus e gentios se unindo nestes últimos dias. Então, a questão sobre Vaikra não é apenas o chamado definido. Nós temos um chamado definido. Não é apenas algo que está acontecendo no mundo. Não é apenas uma coincidência. Estamos em Gog e Magog neste exato momento. Estamos envolvidos nisso e fazemos parte das tropas terrestres. Aqueles de vocês que são como eu, que são gentios, nós fazemos parte das tropas terrestres nesta guerra. Outra coisa sobre Vaikra, que se aplica diretamente aos cristãos com quem estou falando agora, é que no rolo da Torá, o Aleph em Vaikra é minúsculo, é muito pequeno. Porque quando o Moshe Rabbeinu vai escrever isso, ele quer diminuir o fato de que Deus está se dirigindo especificamente a ele e com tanto carinho. Ele se sente humilde diante disso. E por isso ele escreve esse pequeno Aleph para mostrar a humildade que existe ali. Pessoal, nós na Igreja Cristã não estamos sendo um pequeno Aleph neste momento. Estamos tentando fazer tudo girar em torno de nós porque temos o Messias, porque temos Jesus, porque temos Yeshua. De alguma forma, somos grandes aos nossos próprios olhos, e Israel e o povo judeu, porque, em grande parte, eles não aceitaram Yeshua como seu Messias, eles são pequenos aos nossos olhos. Precisamos lembrar quem foi enxertado em quem. Sabe de uma coisa? Vamos fazer algo dinâmico hoje, só por um instante. Estamos vendo, literalmente, enquanto você fala agora, comentários e comentários antissemitas chegando. E eu não sei, quero dizer, olha, lançamos esses vídeos proféticos, e vimos milhares de comentários. Às vezes são muçulmanos, mas às vezes são cristãos. Então, sabe, acabamos de remover um comentário agora. Como você responderia a isso? Porque isso é algo que ouço repetidamente de pessoas cristãs. Ei, olha só, Pastor Matt, eles leem a Bíblia e dizem: leem a Bíblia sem segui-la, pois Paulo disse para não se gloriar contra o ramo natural. Quem é que foi enxertado? É uma vergonha você se chamar de cristão e ficar se levantando contra os irmãos e primos do Messias. Que vergonha para você. Você deveria se envergonhar de si mesmo. Você não está vivendo de acordo com sua fé e não está defendendo nem mesmo o menor destes meus irmãos. Acerte sua vida com o Senhor, com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não seja alguém para quem o Messias diga: sim, eu sei que você me disse, Senhor, Senhor, mas eu nunca te conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não seja um praticante da iniquidade neste momento. Você está se vangloriando contra o ramo natural. Seja humilde, seja o pequeno Aleph. Eu não tenho paciência, Rabino, para pessoas que dizem que são cristãs, mas falam coisas antissemitas. Precisamos ser nós que defendemos Israel e defendemos o povo judeu. Pastor Matt, deixe-me fazer uma pergunta. Não paro de ouvir isso. Já vi isso 3 vezes desde que o senhor começou a falar na transmissão. Por 3 vezes vi pessoas mencionarem a palavra genocídio. Genocídio. Como os cristãos devem lidar com essa narrativa falsa? Fale sobre isso. É uma narrativa 100% falsa.
As alegações sobre genocídio, especialmente em relação a Gaza desde 7 de outubro, ou seja lá quando foi, a questão que as pessoas nunca mencionam, Rabino, é que não houve a libertação dos reféns. Isso é o mais importante. É claro que Israel vai atacar, atacar e atacar o inimigo enquanto seu povo estiver sendo mantido como refém. Israel tem o poder de fogo, como vimos, não apenas em cooperação com os Estados Unidos e o Irã, mas, claro, em Gaza, com o Hezbollah e outros grupos. Vocês não fazem a menor ideia do que estão falando quando usam a palavra genocídio. É como, Rabino, quando as pessoas gostam de uma palavra da moda, quando querem usar um termo da moda, tipo discurso de ódio ou isso ou aquilo. Genocídio é uma dessas palavras. Só porque há uma guerra e pessoas estão morrendo, pessoas morrem em guerras, mas não há genocídio. O extermínio sistemático de um povo, isso não tem nenhuma equivalência com o que aconteceu no Holocausto. Isso é, na verdade, uma narrativa falsa. Isso realmente me incomoda. Preciso lhe perguntar duas coisas. Sei que o tempo é precioso, mas quero mesmo perguntar isso a você. Em Israel, e quero que sejamos objetivos, não apenas emocionais, ouça com atenção. Vivem no Estado de Israel entre 184 mil e 188 mil cristãos. Pastor Matt, sabe o que você não ouviu no noticiário hoje? Você está pronto para ficar chocado? Vou lhe contar algo que você provavelmente ainda não ouviu. Ontem, o Irã lançou um míssil. Ele caiu a 300 metros da mesquita de Al-Aqsa. Quase destruiu a mesquita de Al-Aqsa. Dá para imaginar isso? Outro míssil atingiu a cidade de Hebron. E adivinha o que aconteceu? Matou 4 mulheres em um salão de beleza. 4 mulheres palestinas morreram por causa de um míssil iraniano. Você não vê isso nas notícias. Ouça, um destroço do míssil atingiu a igreja na Cidade Velha. Lugares por onde você e eu caminhamos, foi lá que ele caiu. Por que os cristãos não estão indignados com isso, Pastor Matt? Por que, Rabino? Eles nunca estiveram lá. A maioria das pessoas que vejo criticando Israel nunca fez uma viagem ao país. Deixe-me explicar a situação para você agora mesmo. Dói no meu coração, Rabino, não ter podido ir àquela terra nos últimos 6 anos. Fomos você e eu que estivemos lá em 2020, logo antes da pandemia, quando ela estava começando. Na verdade, estávamos preocupados que pudéssemos ficar presos em certos lugares. Desde então, não estive mais lá. Mas se você, como cristão, fizesse uma viagem a Israel, isso mudaria sua perspectiva. Mudaria a maneira como você lê a Bíblia. Mudaria a sua fé. E eu não sei por que mais cristãos não dão prioridade em fazer... Bem, vou dizer assim, a maioria dos cristãos protestantes modernos não dá prioridade em fazer, quase que poderíamos chamar uma peregrinação para ir à Terra Santa, as coisas com as quais gastamos nosso dinheiro. Se você economizasse seu dinheiro, ou se você recebesse, por exemplo, dinheiro de volta dos seus impostos, algumas pessoas recebem restituição do imposto de renda. Se você economizasse seu dinheiro e fizesse uma viagem para Israel, eu garanto que isso mudaria seu relacionamento com o Senhor e o relacionamento com a terra, o povo e o Deus de Israel. Absolutamente, para sempre. Então, muitas pessoas que estão criticando nunca estiveram lá. Desculpe, dissemos que teríamos apenas 10 minutos, mas veja só, agora estão surgindo todas essas narrativas falsas. Ouça essa aqui, esse comentário... Ah, não. Eu queria que você não tivesse apagado, cara. Deixa esses comentários antissemitas. É tão bom porque podemos abordar essas questões uma após a outra, dizendo que os judeus askenazes não são os verdadeiros judeus. Eu preciso te perguntar sobre o Tucker Carlson. Eu sei que você tem ficado indignado com isso. Aquelas pessoas na Terra não são os verdadeiros judeus. Meu Deus, estou tão cansado disso. Achei que já tínhamos superado essas coisas, Rabino. Essas teorias da conspiração antiga são tão velhas, batidas e cansativas. É absolutamente ridículo. Então, todas essas pessoas agora, esses grandes formadores de opinião, que só querem cliques, seja os Tuckers, as Candaces, os Fuentes, seja Megyn Kelly, todas essas pessoas que, especialmente aquelas que dizem ser cristãs e estão tentando debater quem... Você sabe o que está escrito no Novo Testamento? Não perca seu tempo com genealogias inúteis, ok? Dizer que alguém não é judeu porque vem de uma origem ashkenazi e não de uma origem sefardita é absolutamente insano. É claro que são judeus.
Essa é uma questão que já foi resolvida há muito tempo. E o que isso me lembra, Rabino, são aqueles livros tolos e antissemitas que foram distribuídos por Henry Ford, ou essas coisas que achávamos que tinham desaparecido há 100 anos. Essas difamações, essas coisas todas. Já deu o que tinha que dar. Arrume um novo discurso. Nós já ouvimos essas coisas antes, sabe? O povo judeu sempre teve que lidar com esse tipo de coisa. É tão engraçado para mim, Rabino, que na nossa sociedade moderna, quando eu estava crescendo, a grande campanha que queríamos combater na escola era dizer não às drogas. Hoje em dia, o grande tema que todos querem combater é o bullying, a não ser que seja bullying contra judeus e contra Israel. Todo mundo quer ser valentão, pular na onda e se voltar contra a pequena nação de Israel. Deixe-me dizer uma coisa. Acho que muitos desses cristãos ficarão surpresos ao saber que não será um novo império romano sagrado que será estabelecido quando o Messias voltar, mas sim um reino judeu, com um rei judeu sentado no trono judeu em Jerusalém. Acho que muitas pessoas ficarão confusas quando Yeshua voltar e se revelar um judeu. Então, deixe-me fazer esta última pergunta. Sei que você está do outro lado do mundo neste momento. Obrigado por dedicar seu tempo e obrigado a todos. Vejo que os números estão disparando agora. Muito bom. Compartilhem e curtam. Estamos em guerra e acredito que essa guerra não é apenas para o povo judeu, Pastor Matt. Estamos em uma guerra pela verdadeira igreja neste momento. Vejo claramente que Satanás está tentando destruir o cristianismo por dentro. Vejo isso de forma muito clara agora. Então você falou um pouco sobre a palavra vaikra, ouvir o chamado. Mas sabe, há alguma coisa, porque a palavra iakar é preciosa, é preciosa. É precioso ouvir o pequeno Aleph, que é a voz de Deus, é precioso. Eu tenho uma pergunta para você, apenas como um item de ação. A última palavra eu deixo para você. Qual é o chamado precioso para os cristãos e crentes neste momento? Vou te dar a palavra final. Qual é o item de ação, o chamado à ação para os cristãos? Algo precioso neste tempo antes do Pêssar? Vá em frente. Precisamos retornar ao livro de Atos. Eu vi pastores dizerem isso a vida toda, mas é para lá que precisamos voltar. Precisamos voltar ao livro de Atos. E o que eles faziam no livro de Atos? A fé que eles praticavam, tanto judeus quanto gentios, era uma fé messiânica. O cristianismo, para citar o Rabino Shapira, parafraseando-o de seus livros, o cristianismo que vai sobreviver será um cristianismo judaico, um cristianismo que entende suas raízes judaicas. Não é para um cristão fingir ser judeu e nem para um cristão dizer que é judeu. Eu não sou judeu, sou gentil. Mas eu sigo o Messias de uma forma judaica, conectado a uma raiz judaica, porque essa é a fé verdadeira e autêntica. Nós nos afastamos tanto disso nos últimos 2000 anos. Como vamos adorar lado a lado com nossos irmãos e irmãs judeus? Uma fé, um Senhor, uma imersão, um batismo. Como vamos fazer isso? Precisamos fazer isso porque entendemos a raiz da fé. E quando não entendemos a raiz da fé, quando temos um ponto cego em nossa fé, tudo que é judaico vai parecer como se fosse o outro, algo de fora, algo estrangeiro. Precisamos voltar à base da fé. E o que eu gosto de dizer é um pouco provocativo, mas o que eu gosto de dizer é: os cristãos precisam aprender mais sobre a religião que Jesus praticava, em vez de aprenderem apenas sobre a religião baseada em sua vida. A religião que o Messias praticava era o judaísmo, e você, como cristão, precisa entender um pouco do judaísmo para compreender o fundamento da sua fé. Isso não é algo totalmente novo. As coisas sobre as quais o Messias falava, suas parábolas, sua interpretação da Torá, tudo isso era um chamado para que as pessoas retornassem às alianças. Você foi enxertado nessas alianças, ou pode ser, se você se permitir estudar a raiz da sua fé, se você simplesmente ler a Bíblia, desligar algumas dessas cabeças falantes da mídia e abrir a sua Bíblia. Se você apenas ler o Novo Testamento, as coisas que Pedro está dizendo, as coisas que Tiago e Judas estão dizendo, as coisas que Paulo está dizendo, todos eles estão falando sobre ser enxertado em Israel, sobre retornar a essa unidade da fé. Estude essas coisas, veja o que está acontecendo no livro de Atos. O que está acontecendo é uma introdução ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Messias Yeshua, Jesus, não está divorciado da Torá. Ele é um com ela. Jesus não está separado de Israel. Ele é um com ela.
Ele está ligado a ela inexoravelmente, eternamente, de uma forma muito mística. Você não pode separar. Não é preto no branco. Não é fácil. Você não pode simplesmente dizer, vamos aceitar o Messias e não aceitar o seu povo. Isso é absolutamente ridículo, teologicamente falando. Simplesmente não funciona. Então, estou chamando vocês, cristãos, para olharem para a sua própria teologia, olharem para a sua própria doutrina e verem. Vocês querem que Israel seja enxertado na igreja? Ou vocês estão dizendo, como a Bíblia diz, que nós como gentios somos enxertados na árvore e na comunidade de Israel? Você quer que Israel passe a pensar como você? Ou você está disposto a romper com algumas das suas tradições, teologias e doutrinas para dizer, não, eu quero ter um foco mais bíblico, um foco mais centrado na Torá, um foco mais voltado para Israel, Israel com número maiúsculo, a união de judeus e gentios, um só no Messias, trabalhando em direção ao reino que está por vir. E é um reino, não é um primeiro-ministro. Não é um presidente pelo qual votamos. O rei Machia está a caminho para estabelecer um reino judaico, que seja em breve e em nossos dias. Pastor Matt, isso é prático, porque vejo muitas reações online hoje em relação ao que você está dizendo. Algumas pessoas dizem, como eu faço isso? Estou completamente sozinho. Outras pessoas dizem, como eu lido com isso? Porque estou cercado por isso. Bem, você está na Flórida, mas eu sei que você está viajando por todo lugar, está muito, muito ocupado e está vendo isso. Deixe-me te fazer uma pergunta meio que para concluir. O que diria a um cristão assistindo? Como devem prosseguir? Qual é a primeira coisa? Eu digo na prática, venha para a nossa yeshivá, venha para a yeshivá, faça parte da nossa comunidade. Isso é a primeira coisa, Rabino, porque eu acho que muitos de nós queremos fazer algo prático, agir e agir agora. E existem coisas que você pode fazer para agir agora. Uma das coisas é simplesmente ajudar a combater esse antissemitismo. Mas antes de agir, às vezes é preciso estar preparado. Às vezes é preciso ser treinado. A primeira coisa que posso sugerir que você faça é que se junte à nossa yeshivá, que você estude. O primeiro ano da yeshivá é conduzido principalmente por mim. Então, alguém que vem de um contexto cristão, alguém que fala a sua língua. Os 4 primeiros cursos principais são ministrados apenas por mim, com o Rabino Shapira participando como convidado. E eu começo do zero. Se você não sabe absolutamente nada sobre judaísmo, Israel ou qualquer coisa do tipo, vou começar de uma maneira bem simples. E deixe-me fazer um apelo a você. Junte-se à Yeshivá. Mesmo que você só faça o ano Aleph, mesmo que você só faça esses 4 cursos que são no estilo de sala de aula, e depois 3 cursos onde nós estamos. Estamos em Israel com o Rabino Shapira e com o Dr. Keinan. Você receberá uma formação extremamente prática. Você será capaz até mesmo de ler hebraico quando terminar isso, porque na Yeshivá nós até estudamos o hebraico bíblico. Portanto, por favor, informe-se, esteja preparado. Dizemos no Novo Testamento que queremos ser uma noiva sem mancha e sem mácula. Queremos ter nossas lâmpadas preparadas e acesas. Bem, como se faz isso? Você não prepara suas lâmpadas ficando nas redes sociais e falando mal dos judeus. Sabe como você faz isso? Você se instrui. Você diz, deixe-me vir como o pequeno Aleph. Deixe-me ser humilde. Sabe de uma coisa, cristãos? Vocês não sabem tudo. Na verdade, quando você entrar na Yeshivá, vai perceber o quanto você não sabe. Você não sabe, mas o povo judeu tem as escrituras há muito mais tempo do que nós. Eles remontam até o Monte Sinai. Podemos voltar a 2000 anos atrás. Então vamos nos unir, judeus e gentios, uma nova humanidade se formando juntos. É isso que as escrituras dizem. Na prática, entre para a Yeshivá. Estou te dizendo, vale a pena. Isso vai mudar a sua vida. E quando você entrar, vai dizer, sabe de uma coisa? Não há como voltar atrás. Agora, eu preciso ter esse conhecimento. E isso se torna uma fome dentro de você que o Espírito vai despertar. E especialmente se você vem de um contexto reformado, se você vem de um ambiente batista mais rígido ou presbiteriano, algo assim, se você vem de um contexto calvinista, você realmente precisa disso. Porque você vai entender de uma perspectiva bíblica, não apenas do Novo Testamento, não apenas o que os cristãos disseram, mas de uma perspectiva bíblica o que significa ser escolhido. E isso não significa que você é escolhido ou faz parte dos eleitos porque está na igreja. Deus tem um povo escolhido e ele não mudou isso. Ainda é Israel. Amém.